Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Então, estamos aqui reunidos mais uma vez para essa breve reflexão e hoje eu queria trazer, né, para nossa consciência, para nossa reflexão, uma mistura, talvez seja das coisas que eu venho falando nas últimas semanas, talvez seja um pouco repetitivo, talvez seja uma coisa que é um cruzamento, né, desse processo, desse momento que a gente está atravessando. E na semana passada a gente falou de compaixão. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre amor e perdão, que estão ligados de uma certa forma à compaixão, né? Muitas vezes a gente é, é- é confrontado com experiências que nos revoltam, que a gente não aceita muito, que a gente se sente agredido, que a gente se sente até alvitado, né? E a gente acha um absurdo que a outra pessoa tenha coragem de fazer tomar essa atitude com a gente, né, se sente agredido, né? E aí, a primeira coisa que vem à minha cabeça nessas situações, né, nessas experiências, que, claro, acontecem comigo, tá, gente? Eu não sou santo, né? Não sou, estou longe, muito longe de ser perfeito. E aí, a primeira coisa que vem à minha cabeça nessas situações é que, será que a gente está se colocando, né? A gente tem condição de se colocar no lugar da outra pessoa e saber por que que essa pessoa está agredindo a gente? Será que a gente consegue ter compaixão por essa pessoa e perdoá-la para que a gente não fique carregando uma mágoa, um ressentimento desnecessário? Porque, vamos lá, né? Vamos parar para pensar um pouco. Ninguém é agressivo, ninguém é violento em termos de palavras ou de reações ou de ações se não tiver em sofrimento. É aquela pessoa que às vezes dá uma cortada na gente no trânsito, está ansiosa, tá cansada, está irritada, é, aquela pessoa que às vezes atende a gente mal, de repente está cansada, não gosta daquilo que faz, está num momento de sofrimento, e aí extravasa, né, trata a gente mal, como a gente trata mal também os outros quando nós estamos fora do nosso centro. E como é que fica isso para a gente, né? A gente consegue, de repente, se colocar no lugar dessa pessoa e compreender que essa pessoa é exatamente igual a gente. Tem momentos de altos, momentos de baixo, e naquele momento ali a pessoa pode estar com um problema, atravessando um problema, e a gente parar para pensar nisso, né? Se colocar no lugar dessa pessoa. Então, eu acho que eu queria trazer essa questão, porque muitas vezes a gente compra brigas que não são nossas. Nós levamos, né, para casa uma briga, uma energia negativa que a gente simplesmente não aceita a possibilidade da pessoa com quem nós estamos interagindo, dela não estar bem, dela estar no mau momento, dela estar sorrindo, em estar em sofrimento. E em vez de nós termos compaixão e perdoarmos essa pessoa, né, porque o perdão não tem nada a ver com a pessoa, o perdão é nosso, né? Em vez de nós termos compaixão e praticarmos a caridade, né, tanta caridade que Jesus falou, né? A caridade segundo Jesus, né, que é o BIP ou PIB, né, é a benevolência, o I é indulgência e o P é perdão das ofensas. Então, a gente às vezes, né, a gente ao invés de perdoar e deixar para lá, porque aquilo não é nada, muitas vezes nós nem conhecemos a pessoa e nunca mais vamos ver aquela pessoa, mas aí a gente, né, uma atitude às vezes magoa o nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente compra aquilo e a gente se liga energeticamente num nível de uma frequência, num nível de energia negativo àquela pessoa. Uma vez Emmanuel teria dito, né, que quantos séculos não são necessários para desfazer um minuto de insensatez. Aí são esses minutos de insensatez, a gente se amarra energeticamente, né, a gente carrega aquela pessoa, né, a gente transmite aquela energia negativa, ela vai transmitir de volta para a gente, e aí todos aqueles espíritos que estiverem vibrando nesta frequência podem se aproximar da gente por afinidade, né? Não que eles sejam
malvados, nem ruins, nem cruéis, mas eles podem estar também em sofrimento. E aí eles se aproximam da gente e, às vezes, até como eles estão em sofrimento, eles precisam dessa energia e aí ficam ali, né, gravitando em torno da gente, incentivando que a gente tenha essa energia, porque eles estão nessa vibração, se ligam a gente fica se alimentando dessa energia. Será que vale a pena? Essa é uma questão, né, que a gente, né, vive diariamente em nossas vidas. Então, essa reflexão, eu vou falar de um outro assunto que não tem nada a ver com esse agora, nesse momento, a partir de agora, mas eu queria trazer isso para a nossa consciência, né? A Dani sempre fala, Dani, para quem não conhece, não me conhece, a Daniela, né, minha esposa, ela sempre fala, né, ela estudou muitos anos os livros da Joana de Ângeles, e ela sempre fala, a gente tem que estar lúcido e consciente, a gente está consciente, a gente está lúcido do que está acontecendo com a gente está tomando atitudes com lucidez, com consciência, a gente sabe o que está fazendo, ou a gente entra em piloto automático e sai entrando em duelo com todo mundo que aparece à nossa frente, né? Então, eu vou, esse é o ponto que eu queria trazer para a reflexão de hoje, e eu vou aproveitar os breves minutos que a gente ainda tem aí para frente e vou comentar um caso, né, um conhecido, né, ele estava numa clínica veterinária e entrou uma moça que trazia no colo, né, um cachorro, um filhote de cachorro que ela adotou ele doente numa chácara e o cachorro faleceu, né? Então ela estava tristíssima com o cachorro, com a sua situação, né, do falecimento do cachorro, estava assim, sabe, inconsolável. Aí sentou um senhor do lado dela, começou a puxar conversa, falou para ela, né? Ah, minha senhora, eu sei que perder, né, um animal, alguém que a gente ama e tudo, é muito ruim. Aí ele contou a história de vida dele, das perdas que ele tinha tido, né? E aí começou com ela, mas olha que coisa boa que a senhora pode dar a esse cachorro que já estava doente, que talvez não tivesse nenhuma vida, que a senhora pode ter cuidado dele, dado ele, né, uma cadela, na verdade, ter dado a essa cadela amor, ter dado a esse filhotinho, né, carinho, amor. Então esse filhotinho teve a oportunidade de conhecer o amor antes de falecer. Olha que bênção que não foi isso. E aí ele ficou conversando com ela, de estranhos, né? E aí ela foi se acalmando, ela foi melhorando de humor, aí ela falou do falecimento da mãe também, né, que ela sofreu, e no final ela foi embora, ela tinha uma conta para acertar, acertou a conta, foi embora, e na porta ela falou, moço, puxa, muito obrigado, porque o senhor me ajudou tanto hoje, sabe, eu estava péssima e eu agora estou com muito mais esperança de que a vida é boa, que a vida, né, que vale a pena, que os sofrimentos são passageiros, o meu sofrimento diminuiu terrivelmente. E aí a gente vê, será, então, o que aconteceu ali, né? Esse senhor, ele chegou ali no lugar, ele identificou que aquela pessoa estava em sofrimento, ele teve compaixão por essa pessoa, se colocou no lugar dela, compartilhou a experiência dela, né, deu a ela carinho, acolhimento, e aí ele ajudou. Né? Deus atua no ser humano, na criatura, né? Através do outro ser humano, através da outra criatura. Então nós podemos ser instrumentos de Deus nesse momento. Basta que a gente tenha, né, a gente deixe que o amor que nós temos dentro de nós sobressaia, que ele saia, que ele possa servir de instrumento de Deus no acolhimento do próximo. Então, gente, o que eu queria dizer hoje, né, é esse misto, né, de compaixão com perdão. Quando você tiver uma situação em que você se sentir alvitado, imagina que a outra pessoa pode estar em sofrimento, pode estar em dor, e procura acolher essa pessoa, se der, claro, né? Isso nem sempre é possível, tem gente, né? Tem dia que a gente escorrega, tem dia que a gente não está afim, nós também somos rebeldes, né? Mas fica aí a reflexão de hoje. O perdão, ele é uma coisa que nos liberta.
E é quando a gente une perdão à compaixão, a gente está praticando a caridade, né? E a caridade foi a ferramenta mais forte que Jesus trouxe, né? Jesus veio aqui por compaixão, por caridade, por nos amar. E vamos lembrar, né, que nós merecemos ser amados só porque nós existimos. Então, se nós merecemos ser amados, nós também podemos ter o privilégio de amar os nossos irmãos, o nosso próximo, e exercer um pouco de compaixão, um pouco de perdão, ao invés de engajar em duelos, disputas, coisas que depois, né, quando a gente esfria a cabeça, a gente até vê que foi sem sentido a gente ter feito. Tá bem? Então vamos ficar por aqui. A reflexão dessa semana é essa. Eu gostaria de pedir a você que, se você achar que essas reflexões têm algum valor para você ou para alguém que você conheça, compartilhe, deixe seu comentário aí embaixo, faça a sua pergunta, de repente você faz um pedido ou uma pergunta, e na semana que vem a gente faz uma reflexão sobre o que você comentar, o que você pedir. Compartilhe, assina o canal. Eu vou já mais comentar mais uma vez, né? Esse canal não é remunerado, então eu não vou ficar rico, não vou ficar famoso. Eu estou fazendo esse trabalho porque eu gostaria muito de levar esse carinho que eu recebo todos os dias, para quem precisar, sabe? Para quem precisar de um abraço, de um carinho. A gente está aí à disposição para o que for preciso, né? Tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigado. Até a semana que vem. E fique com Deus. Até engasguei, né? Boa noite, bom dia, boa tarde.